Durante quase toda a nossa vida, o Sol está exatamente onde esperamos que esteja. Nasce, percorre o céu, desaparece no horizonte e volta no dia seguinte. Tão constante que quase deixamos de percebê-lo. Mas, no dia 12 de agosto, algo extraordinário acontecerá. Por alguns minutos, em determinadas regiões do mundo, o dia começará a escurecer. A lua passará diante do sol. A luz diminuirá. O céu mudará de aparência. E aquilo que parecia absolutamente permanente desaparecerá por um instante. Não porque o sol deixou de existir, mas porque, por alguns minutos, algo se colocou entre nós e ele. Talvez seja justamente isso que torne um eclipse tão poderoso. Ele não muda o céu. Ele muda a nossa percepção do céu. E talvez os antigos soubessem que algumas das maiores mudanças começam exatamente assim. Não quando o mundo muda, mas quando finalmente aprendemos a olhar para ele de outra maneira. Um eclipse solar acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, projetando suas sombras sobre parte da superfície terrestre. No eclipse de 12 de agosto de 2026, essa sombra percorrerá uma faixa que passará por regiões como Groenlândia, Islândia, norte da Rússia e Espanha, além de uma pequena área de Portugal. Em outras partes do hemisfério norte, o fenômeno será visto de forma parcial. Para quem estiver na faixa de totalidade, durante um breve intervalo, a Lua cobrirá completamente a face brilhante do Sol. É um acontecimento perfeitamente previsível, astronomicamente calculado. E, ainda assim, continua provocando espanto. Talvez porque exista uma diferença entre saber que algo acontecerá e estar diante dele quando acontece. O Sol está presente todos os dias. Justamente por isso, raramente pensamos nele. A luz entra pela janela. A manhã chega. As sombras aparecem no chão. Tudo parece normal. Até que a luz começa a desaparecer. E, de repente, percebemos aquilo que estava diante de nós o tempo inteiro. Talvez a natureza tenha uma maneira curiosa de chamar nossa atenção. Às vezes, ela acrescenta alguma coisa. Outras vezes, simplesmente retira. Uma árvore perde as folhas. Um rio baixa. A névoa cobre a paisagem. A noite chega. E então descobrimos que aquilo que parecia permanente nunca foi realmente garantido. Para povos antigos que observavam o céu sem telescópios, aplicativos ou calendários digitais, um eclipse não era apenas uma informação. Era uma experiência. O céu, que servia para marcar estações, ciclos e deslocamentos, subitamente apresentava algo fora da rotina. Não precisamos imaginar exatamente o que cada povo pensava sobre isso, nem atribuir aos druidas crenças específicas que as fontes não permitem confirmar. Mas podemos reconhecer algo que fazia parte da própria tradição druídica: a atenção aos ciclos naturais. O Sol, a Lua, as estações, os momentos de passagem, a observação cuidadosa do mundo. Talvez a pergunta mais interessante não seja o que os druidas achavam que um eclipse significava, mas o que uma cultura que observava profundamente a natureza poderia perceber diante de um acontecimento como esse. Existe algo bonito na natureza de um eclipse. A luz não desaparece porque foi destruída. Ela apenas foi temporariamente ocultada para quem observa da Terra. O Sol continua lá, inteiro, brilhando, mesmo quando nossos olhos deixam de vê-lo. Talvez essa diferença seja pequena para a astronomia, mas enorme para nós. Porque também existem momentos em que confundimos aquilo que não conseguimos enxergar com aquilo que deixou de existir. Uma fase silenciosa. Uma resposta que ainda não chegou. Um caminho que parece ter desaparecido. Uma parte de nós que parece distante. A ausência de visão não é necessariamente ausência de existência. Às vezes, é apenas sombra. E não por acaso, este mês de agosto nos oferece outra variação desse encontro entre luz e sombra. Algumas semanas depois, será a Lua que atravessará a sombra da Terra.
Desta vez, não será o sol que parecerá desaparecer. Será a própria lua que carregará sobre si a marca da sombra. O fenômeno será parcial, mas a ideia permanece. Primeiro, observamos a sombra passar diante da luz. Depois, vemos a sombra alcançar aquilo que ilumina a noite. Talvez a natureza esteja apenas repetindo a mesma lição de outra maneira. A luz e a sombra não são inimigas. Fazem parte do mesmo movimento. E talvez seja justamente essa alternância que nos permita perceber uma coisa que, quando tudo permanece igual, esquecemos. Nem a luz é permanente diante dos nossos olhos, nem a sombra é. Ainda vale lembrar que durante um eclipse total, a mudança não acontece apenas no disco solar. O ambiente também responde. A luminosidade cai. As sombras assumem formas diferentes. A temperatura pode diminuir. Animais podem alterar temporariamente seu comportamento. E o céu, por alguns instantes, deixa de parecer familiar. É como se o mundo cotidiano abrisse uma pequena fresta. Não para outro mundo, mas para uma percepção diferente deste mesmo mundo. E talvez seja isso que realmente nos fascina. Não o extraordinário distante, mas descobrir que o extraordinário sempre esteve aqui. Nós apenas não estávamos olhando. Talvez um eclipse nos ensine algo bastante simples. Nós prestamos atenção principalmente naquilo que muda. O sol está todos os dias. A lua está todos os meses. As estações retornam. A chuva cai. As árvores crescem. E, justamente por serem constantes, tornam-se invisíveis para nossa atenção. Até que alguma coisa interrompa o padrão. Então olhamos. Paramos. Silenciamos. Percebemos. Talvez o eclipse seja uma espécie de lembrete celeste. Aquilo que é constante também merece ser observado. Não precisamos esperar que a luz desapareça para perceber que ela estava ali. Os antigos não possuíam a tecnologia que temos hoje. Mas possuíam algo que talvez tenhamos perdido em parte. Tempo para observar. Tempo para repetir a observação. Tempo para perceber que um fenômeno não acontece isoladamente. Ele pertence a um ciclo. Não é um acidente. Não é uma ruptura do universo. É parte de uma dança precisa entre Sol, Lua e Terra. E talvez exista uma sabedoria nisso que ultrapassa o próprio fenômeno. Nem tudo que parece uma interrupção é uma quebra. Às vezes, é apenas uma passagem dentro de um ciclo maior. No dia 12 de agosto, algumas pessoas olharão para o céu e verão o sol desaparecer por alguns minutos. Outras verão apenas uma parte dele ser coberta. E muitas sequer estarão na região onde o fenômeno poderá ser observado. Mas talvez não seja necessário estar debaixo da sombra da lua para compreender o que um eclipse pode nos lembrar. A luz não precisa estar sempre visível para continuar existindo. O silêncio não significa ausência. A sombra não é necessariamente o fim. E aquilo que deixamos de perceber por um instante pode continuar exatamente onde sempre esteve. Talvez seja por isso que os eclipses nos fascinem tanto. Eles não mudam apenas aquilo que vemos. Eles nos fazem perceber aquilo que costumávamos olhar sem realmente enxergar. E quando a luz finalmente retorna, o céu pode ser exatamente o mesmo. Mas nós já não olhamos para ele da mesma maneira. Se esta reflexão encontrou algo em você, talvez valha a pena permanecer por aqui. Ainda há muitas coisas que a natureza continua dizendo. Mesmo quando ninguém parece estar escutando.